Um papagaio te dá bom dia toda manhã. Ele repete o seu nome, imita a campainha, imita o micro-ondas apitando e, às vezes, solta uma risada exatamente na hora certa da conversa. Mas aqui está a pergunta que a ciência levou décadas para conseguir responder de verdade. Ele entende alguma coisa do que fala? Ou é apenas um gravador com penas, repetindo sons sem nenhum sentido por trás? A resposta é muito mais estranha do que você imagina. E ela envolve um único papagaio que, na última noite de vida, disse uma frase que deixou cientistas experientes em completo silêncio. Uma frase que até hoje ninguém consegue explicar com certeza. Mas vamos por partes. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Por muito tempo, a resposta parecia óbvia para todo mundo. Papagaio imita. Ponto final. Acreditava-se que o cérebro dele era pequeno demais, primitivo demais, para de fato compreender qualquer coisa. A própria expressão repetir feito papagaio nasceu exatamente dessa ideia. Falar sem entender nada, só produzir barulho, como um eco vazio. E olhando por fora, até fazia sentido. Afinal, o cérebro de um papagaio tem mais ou menos o tamanho de uma noz. Como é que uma noz emplumada poderia pensar, raciocinar, entender conceitos? Parecia absurdo só de imaginar. Só que existe um detalhe que ninguém tinha percebido. O cérebro do papagaio é diferente do nosso, sim, mas diferente não quer dizer pior. Ele empacota os neurônios de um jeito absurdamente denso, compacto, eficiente. Pesquisas mostraram que um papagaio tem, dentro dessa cabecinha, mais neurônios em certas regiões do cérebro do que alguns macacos têm num cérebro muito, muito maior. É como se a natureza tivesse conseguido enfiar um supercomputador inteiro dentro de uma casca de noz. Mas ter o equipamento é uma coisa. Provar o que ele é capaz de fazer é outra completamente diferente. E ninguém tinha provado nada. Até que uma mulher decidiu, contra a opinião de praticamente todos os colegas, testar isso de uma vez por todas. Em 1977, a cientista Irene Pepperberg entrou numa loja de animais comum e comprou uma arara cinzenta. E aqui vem um detalhe importante. Ela não escolheu o filhote mais esperto, não escolheu o mais bonito, não escolheu nada de especial. Ela pediu ao funcionário da loja que simplesmente pegasse qualquer um. Isso era totalmente proposital. Ela não queria que, anos depois, alguém pudesse dizer que o pássaro era um gênio raro, uma exceção. Tinha que ser um papagaio comum, qualquer um, para que o resultado valesse para a espécie inteira. Ela deu a ele um nome, Alex, um apelido curto para Avian Language Experiment, que significa experimento de linguagem aviária. E o que esse papagaio comum de loja fez nos 30 anos seguintes acabou reescrevendo tudo o que a humanidade achava saber sobre a mente dos animais. Porque Alex não apenas falava, Alex respondia. Quando Irene colocava na frente dele uma bandeja cheia de objetos diferentes e perguntava, por exemplo, quantos são azuis? Alex olhava com atenção para a bandeja e respondia o número certo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Não era resposta decorada, porque ela trocava os objetos a cada rodada, mudava as cores, mudava as quantidades, mudava a ordem. Não existia como decorar. Para acertar, ele precisava de verdade olhar, separar por cor e contar. E ele contava. Pense no que isso significa. Não é sorte, não é um chute com 30% de chance de acertar. É contagem real, feita ao vivo, com objetos que ele nunca tinha visto naquela combinação. Os próprios críticos de Irene, que eram muitos e ferozes, tentaram de tudo para derrubar os resultados. Diziam que ela dava dicas sem perceber, que o pássaro lia a linguagem corporal dela. Então ela mudou o protocolo. Passou a fazer os testes com pessoas que não sabiam a resposta certa,
gente que nunca tinha convivido com o Alex. E ele continuou acertando. A explicação da imitação simples do papagaio gravador começou a desmoronar ali. E não parava por aí, nem de longe. Ao longo da vida, Alex aprendeu cerca de 150 palavras. Reconhecia 50 objetos diferentes só pelo nome. Sabia identificar cores, formas e tamanhos com facilidade. Se você mostrasse duas chaves e perguntasse em que elas eram diferentes, ele parava, analisava e respondia. No tamanho. Ele compreendia os conceitos abstratos de igual e diferente, algo que a esmagadora maioria dos animais nunca vai alcançar na vida. E ele contava até 8 objetos com segurança. Mas o momento que realmente deixou os cientistas de queixo caído foi em outro, e é impossível não se arrepiar com ele. Um dia, mostraram a Alex uma bandeja onde não havia absolutamente nenhum objeto de uma certa cor, e perguntaram quantos havia daquela cor específica. Alex fez uma pausa, olhou e respondeu: nenhum. Ninguém, em momento algum, tinha ensinado esse conceito a ele. Sozinho, por conta própria, ele tinha compreendido a ideia de zero. A noção de nada, tratada como se fosse uma quantidade, um número. E eu preciso que você entenda por que isso é tão impressionante. Porque à primeira vista parece simples, mas não é. O zero é uma abstração tão avançada, tão sofisticada, que uma criança humana normal só consegue compreendê-la lá pelos 4 anos de idade. Civilizações inteiras, poderosas, avançadas, viveram séculos e séculos sem nunca inventar o número zero na matemática. E um papagaio, sozinho, olhando para uma bandeja vazia, simplesmente chegou nele, sem que ninguém pedisse. E teve ainda o dia mais arrepiante de toda a história. Alex estava diante de um espelho, se observando pela primeira vez, e de repente perguntou: que cor? Ele estava perguntando de que cor ele mesmo, o próprio Alex, era. Pense nisso por um segundo. Foi a primeira vez registrada na história da ciência em que um animal fez uma pergunta a respeito de si próprio. Uma pergunta, de certa forma, existencial. Ele não queria comida, não queria um brinquedo. Ele queria uma informação sobre a própria identidade. E tem uma história pequena que, para muita gente, é a prova mais bonita de todas. Um dia, deram a Alex uma maçã. Ele nunca tinha aprendido a palavra maçã, mas ele já conhecia a palavra banana e já conhecia a palavra cereja. Então Alex olhou para aquela fruta nova, vermelha por fora e branca por dentro, com gosto meio das duas, e a batizou de Banary, uma mistura de banana com cherry, que é o nome da cereja em inglês. Ele inventou uma palavra nova, juntando duas que já sabia, para descrever uma coisa que não tinha nome no vocabulário dele. Isso não é imitar, isso é criar. E criar linguagem era algo que se acreditava ser exclusivamente humano. Então agora vamos finalmente voltar para aquela dúvida lá do comecinho do vídeo. Papagaio imita ou papagaio entende? E a resposta mais honesta que a ciência pode dar é: os dois, ao mesmo tempo. Sim, papagaios são imitadores por natureza, isso é fato. Lá na selva, eles copiam os chamados do próprio bando o tempo todo para conseguir pertencer ao grupo, para dizer, no idioma deles: ei, eu sou um de vocês, sou daqui. Imitar para o papagaio é literalmente a linguagem da sobrevivência. É real, é instintivo e é lindo do jeito que é. Mas o que o Alex provou de forma definitiva é que por trás dessa imitação pode existir compreensão de verdade. Ele não repetia palavras no vazio. Ele usava as palavras certas, na hora exata, com um objetivo claro, para conseguir aquilo que ele queria naquele momento. Quando Alex estava cansado de tanto teste, ele simplesmente dizia: quero ir, e apontava na direção da gaiola. Quando não estava a fim de fazer alguma coisa, ele dizia: não,
e falava sério, com intenção. Quando percebia que tinha errado uma resposta, ele se corrigia sozinho, antes mesmo que a cientista abrisse a boca. E talvez o mais incrível de tudo, ele chegava a ensinar palavras novas para os papagaios mais jovens do laboratório, como um irmão mais velho, meio impaciente, corrigindo a pronúncia dos caçulas. A capacidade mental dele foi comparada por diversos pesquisadores sérios à de um chimpanzé adulto, e a habilidade de resolver problemas à de uma criança humana de 5 anos de idade. Tudo isso acontecendo dentro de uma cabeça do tamanho, mais uma vez, de uma simples noz. Alex morreu em 2007, de repente, com apenas 31 anos. Na noite anterior, quando Irene o colocou na gaiola para dormir, como fazia todas as noites, ele disse a ela as mesmas palavras de sempre. As palavras que ele repetia todo santo dia na hora de dormir. Só que dessa vez, seriam as últimas que ela ouviria dele. Ele disse: "Seja bom. Eu te amo. Até amanhã." Na manhã seguinte, quando ela chegou, ele não estava mais lá. Ninguém pode afirmar com absoluta certeza se Alex compreendia todo o peso emocional daquelas 3 frases, ou se era apenas um ritual que ele tinha aprendido e repetia por hábito. Mas depois de tudo aquilo que ele mostrou ao mundo ao longo de 30 anos, o conceito de zero, a pergunta na frente do espelho, o não dito com intenção verdadeira, quem é que pode ter a coragem de afirmar com certeza que ele não entendia? Então, da próxima vez que o seu papagaio repetir o seu nome, ou de der um oi animado quando você chega cansado em casa no fim do dia, lembre-se do Alex. Pode não ser apenas imitação. Pode ser alguém, ali dentro daquela cabecinha do tamanho de uma noz, genuinamente tentando conversar com você. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga esses animais, faz uma coisa por mim. Dê skies, like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. E não perde o próximo vídeo, porque nele a gente vai descobrir uma verdade um tanto perturbadora. Os corvos guardam rancor de verdade. Eles memorizam o rosto de quem os maltrata e conseguem passar esse ódio adiante para os próprios filhotes. E a ciência por trás disso é de arrepiar. Até amanhã!